Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área e hoje nós vamos fazer a análise super, ultra, mega detalhada, uma aula completa da temática envolvida na questão de número 106 do Enem de 2022, Enem segunda aplicação ou Enem PPL Caderno Azul. Vamos começar então fazendo aquela leitura atenta do enunciado para a gente entender qual é a temática envolvida nessa questão do Enem e na sequência a gente vai ter uma aula desse assunto. Já vai deixando logo o like no começo do vídeo para você não esquecer no final e contribuir com a educação do nosso país, beleza? Vamos que vamos então, galerinha! Enunciado da 106 Enem PPL 2022 diz assim: solos ácidos apresentam baixo valor de pH, e o plantio de culturas nesse meio acarreta baixa produção agrícola. Entretanto, esse problema pode ser contornado adicionando-se substâncias que, ao entrarem em contato com a água, liberam íons OH- que neutralizam os íons H3O+, presentes no solo e elevam o seu pH. Para esse objetivo, um agricultor tem comercialmente à disposição as espécies químicas enumeradas. E aí vocês viram que ele deu aqui 5 substâncias: cloreto de potássio, óxido de magnésio, brometo de amônio, cloreto de alumínio e pentóxido de difósforo. Para a correção do pH desse solo, o agricultor deverá utilizar a espécie química indicada por qual número? E aí você tem aí as opções de respostas. Galera, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer aqui é entender o que ele quer para a gente discorrer sobre o tema envolvido nessa questão. Quem já é acompanhante aqui do YouTube, aluno que já acompanha o trabalho aqui no YouTube, sabe que essa questão ela nunca vai se repetir no Enem. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, ó. Questão envolvendo esse assunto aqui, hidrólise de sais, óxidos ácidos e óxidos básicos, cai aos montes assim na prova do Enem. Se você já acompanha os vídeos aqui do canal, você responderia muito fácil essa questão, porque já com certeza já tem aula aqui no canal com resolução do Enem para essa temática aqui. Mas vamos lá. Ele começou colocando para a gente a problemática dos solos ácidos. E ele fala que esses solos que são muito ácidos, eles têm baixa produtividade. Essa acidez do solo, galera, só para vocês saberem, ela pode ocorrer por vários motivos. Mas vamos colocar aqui, ó. Os solos ácidos, eles são um problema para a agricultura. E eles podem ocorrer por vários motivos. Os principais é a chuva ácida, propriamente dita. Então, essa chuva ácida, ela cai no solo, acidificando aquele meio. Isso é um problema, tá? Mas os solos, eles podem ficar ácido também, galera, por, vamos colocar aqui, ó, excesso de plantio, sem você fazer a devida reposição de nutrientes do solo. Então, quando você tem um excesso ali de produtividade, o solo ele vai se exaurindo. E geralmente esse solo muito pobre em nutrientes, ele costuma ser um solo ácido. E a luz foi embora no meio da gravação. Minha galerinha, parece ao vivo, mas não é. Não vou nem cortar essa parte aqui. A luz foi embora, mas o notebook aqui está no no break, tá, e tem bateria também. Eu vou tocar a gravação, né? Enquanto a bateria não cair, vai dar para a gente levar esse negócio, porque eu vou colocar esse vídeo hoje no YouTube. A concessionária de energia não vai me impedir de aprovar você pelo Enem. Tamo junto? Bora lá então, galera. Vamos lá, tá meio escuro aqui, só tá a luz do LED, mas dá para vocês me verem aqui. Então, os solos ácidos, eles podem ficar ácidos ou pela chuva ácida ou pelo excesso de plantio, que é aquilo que eu falei para vocês. Bota vegetal, colhe vegetal. Bota vegetal, colhe vegetal. Aí você vai empobrecendo o solo em nutrientes, isso não é muito bom. E aí, esses solos ácidos, o que eles precisam, galera? Eles vão precisar de correção.
Essa correção, ela é uma correção tanto da acidez, tá? Você vai precisar corrigir a acidez desse solo, mas você vai precisar também corrigir no solo os nutrientes. Então é importante você fazer a correção da acidez através de substâncias que vão neutralizar aquele excesso de ácido, mas é importante também você ter a reposição de nutrientes do solo, que sem nutrientes também, como é que a planta vai dar alguma coisa, né? A planta não vai dar nada, então é necessária essa reposição. Vocês entenderam aqui no texto da questão, no texto e no contexto da questão, que ele falou justamente sobre o problema dos solos ácidos, e ele fala que esse problema pode ser contornado, ou seja, corrigido como adicionando-se substâncias que ao entrar em contato com a água, veja, entrar em contato com a água, o que elas fazem? Liberam OH-. Ou seja, vão neutralizar o ácido que está presente ali naquele meio. Ah, professor, mas então essa questão é fácil. Se ele está querendo uma substância que ao entrar em contato com o solo libere OH-, ô prof, é só eu marcar uma base, né? A alternativa que tiver uma base, ela vai servir. Aqui que mora o grande problema, galera. Muitas bases, elas são bases fortes, como por exemplo, o NaOH, vou citar algumas aqui para vocês, tá? O NaOH é uma base forte, KOH é uma base forte, e tem outras mais, ó, LiOH e algumas da família 2, são bases que são consideradas bases fortes. Essas bases aqui não são interessantes de serem utilizadas para neutralizar a acidez do solo. Mas por qual motivo, professor? Porque como elas são bases fortes, elas também têm características corrosivas. Então elas corroem. Isso aqui, ó, se você entrar em contato com NaOH, NaOH é uma base que está presente na soda cáustica, gente. Causa sérios acidentes, queimaduras graves de pele se você entrar em contato com essa base aqui, ó. Essas duas aqui, idem, elas são extremamente perigosas. Então, quando você pensa em neutralizar um meio que é ácido, você não pode ser ingênuo de achar que necessariamente você vai ter que escolher uma base. Ainda mais se tratando de uma neutralização de um meio biológico, uma neutralização de um local onde você vai fazer um plantio, uma neutralização, por exemplo, de algum acidente que a pessoa teve ali com ácido. Você não vai usar uma base para esses casos. Eu vou contar para vocês aqui, aproveitando que as nossas questões, as nossas resoluções de questões do Enem, elas sempre têm muito contexto, têm muita informação, enfim. Eu lembro de uma situação na faculdade, um acidente de laboratório. É raro, gente. Você tomando todas as precauções, é raro acontecer um acidente em um laboratório. Mas quando acontece, o negócio não é muito bom. E o laboratório de química, vocês sabem, tem muitas substâncias ali perigosas, tá? Já aconteceu uma vez um acidente de respingar um pouquinho de ácido na pele de uma pessoa, né? Eu presenciei. Ainda bem que não foi um acidente assim grave, foi uma gotinha de ácido clorídrico, mas é um ácido forte. Então, assim, fez uma queimadura, a pessoa teve que passar pomada, aquela coisa toda. E geralmente quando acontece esse tipo de acidente, por exemplo, com ácido, imagina só, sei lá, presenciando a situação. A pessoa se queimou com ácido. O que eu vou fazer? Eu vou botar uma base NaOH para neutralizar. Cara, tu vai queimar a pele da pessoa também. Porque você está usando uma substância, mesmo sendo uma base, que queima para neutralizar um ácido que queima. Não vai dar certo isso aí, tá? O que acontece então, galera, nesses casos é que a gente tem que usar substâncias que neutralizem de forma suave. Por exemplo, nesse caso do acidente, nos primeiros socorros foi utilizado o bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3. Professor, mas o bicarbonato de sódio ele é uma base? Não, ele é um sal. Só que ele é um sal que torna o meio básico. O microfone tá ligado, né? A luz foi embora aqui, tô continuando, tô tocando o barco, galera.
O NaOH não, o NaHCO3, o bicarbonato de sódio, ele é um sal que torna o meio básico. Então, quando você joga esse sal na água, rola uma parada chamada hidrólise, quer dizer, esse sal ele reage com a água, basificando o meio. Então, é um detalhe que você precisa conhecer. Professor, mas como é que eu sei se um sal ele vai basificar o meio? Já que você falou então que alguns sais podem neutralizar ácidos, como é que eu sei que um sal ele vai basificar o meio? Vamos lá, galera. Existem vários tipos de sais. Eu vou colocar os dois principais, tá? É aquele sal, o sal que ele é oriundo de um ácido forte e uma base fraca, tá? Então vamos lá. Um sal, ele é oriundo de um ácido forte e de uma base fraca. Todos vocês lembram que um sal ele surge através de uma reação entre um ácido e uma base, certo? Se o ácido que originou esse sal for forte e a base for fraca, esse sal aqui, ao ser adicionado em água, ele vai tornar o meio ácido. É como se fosse assim, eu costumo brincar com os meus alunos do extensivo, falar o seguinte, ó, o ácido e a base é o pai e a mãe do sal, o sal é o filho. Aí, o ácido é forte e a base é fraca, ou seja, se o pai é forte e a mãe é fraca, o filho vai puxar sempre para o forte, ele vai puxar para o pai. Então, o sal ele vai deixar o meio ácido. Agora, se um sal ele vem de um ácido fraco, e ele é oriundo de uma base forte, o pai dele é fraco e a mãe é forte. O filho vai puxar para a mãe, ou seja, o sal ele vai tornar o meio básico. Claro, existe a possibilidade do sal ser oriundo de ácido forte e base forte, nesse caso ele não altera o pH do meio, e existe a possibilidade dele ser oriundo de ácido fraco e base fraca. E aí, nesse caso, vai ter que fazer comparação de constantes para saber quem é mais forte, quem é mais fraco. Situação essa que eu nunca vi aparecer no Enem. Então, a priori, não vale a pena a gente debater aqui, tá? Então, analisando friamente os itens, o número 1, que é o KCl ele é um sal. Ah, professor, então se ele é um sal, a gente tem que fazer aquela jogada de ver se ele vai deixar o meio ácido ou básico, né? Exatamente. Aí o que você vai fazer? Ó? KCl você separa nos íons constituintes, K+, Cl-. Qual é a base que tem K+? É o KOH. Qual é o ácido que tem Cl-? HCl. HCl é um ácido forte, por quê? Ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico são os hidrácidos considerados fortes. KOH é uma base da família 1 da tabela periódica, tá, galera? Bases da família 1 são bases fortes. Sal que vem de ácido forte e base forte, esse sal aqui, gente, ele não altera o pH do meio, ó, não altera. Então, esse sal ele não tem a capacidade de reagir nem com ácido, nem com base. Ele não tem a capacidade de corrigir pH de solo nem ácido, nem alcalino. Esse sal não faz nada. Professor, o MgO. O MgO, galera, é um óxido. Aí, vale lembrar um detalhe muito importante para a prova do Enem, de óxidos. Existem várias classificações para os óxidos. Quais são as duas mais importantes? Óxidos ácidos. Ó, meu nome aqui, já me segue lá no Instagram, gente, Professor Diego Fares, tem muito conteúdo por lá, ó. Se não segue, você está perdendo. Os óxidos, eles podem ser óxidos ácidos, escrevi ácidos e ácidos, né? Óxidos ácidos e os óxidos básicos. Os óxidos ácidos, galera, eles geralmente são de algum ametal formador de ácidos da tabela periódica. Quais são os principais óxidos ácidos, tá? Principais. CO2, óxidos de enxofre, ó, o SO3, o SO2, o N2O5, etc. São os principais óxidos ácidos. O que é um óxido ácido? É aquele que, ao reagir com a água, vira um ácido.
Então, se você pegar um óxido ácido, botar ele para reagir com água, ele vai virar um ácido. Inclusive, esses óxidos ácidos, eles são os formadores da chuva ácida, tá, gente? A chuva é ácida porque esse óxido reage com a água da chuva e se transforma em um ácido, tá? Óxidos básicos são óxidos alcalinos, óxidos de elementos das famílias 1 ou 2 da tabela periódica, como, por exemplo, o óxido de sódio, que é o Na2O, o óxido de magnésio, que é o MgO, e outros mais. O MgO, galera, ele é um óxido de metal alcalino terroso, é um óxido de elemento da família 2. Então, esse cara aqui, ele vai deixar o meio básico. Ora, se o solo está ácido e eu quero contornar esse problema adicionando uma substância que vai tornar o meio básico, um óxido básico nos parece ser uma boa ideia. Por isso que a resposta é a letra B. Professor, e o NH4Br? Bom, aí no item 3, o NH4Br, ele é um sal, galera. NH4Br. Esse NH4Br, ele é o NH4+, e o Br-. Esse cara, ele vem do HBr, o ânion, o ácido que origina esse ânion é o HBr, e a base que origina esse cátion, aí você pode enxergar o NH3 como se fosse amônia, ou você pode pegar uma base de arrênios, como o NH4OH. Então, a reação entre esse ácido e essa base originaram esse sal. Detalhe, o ácido é forte, HBr, HCl e HI são hidrácidos fortes. Essa base, ela é uma base fraca, tá, galera? Porque não é base de elemento da família 1 nem 2 da tabela periódica, então é base fraca. Sal que vem de ácido forte e base fraca vai deixar o meio o quê? Ácido. Muito bem. Então, esse sal, ele acidifica o meio. O número 4, galera, o cloreto de alumínio. Cloreto de alumínio, a princípio, ele é um sal diferentão, assim. Ele pode ter algumas características de hidrólise. Ele tende a acidificar o meio levemente, porque ele é um sal que vem de ácido clorídrico, que é um ácido forte, e hidróxido de alumínio, que é uma base fraca, se a gente fosse olhar cegamente pela hidrólise. Mas esse cloreto de alumínio aqui, galera, esse sal, a LCl3, cloreto de alumínio, ele é muito presente nas reações de alquilação e acilação de Friedel-Crafts. Ele é um catalisador dessas reações. Se você já estudou reações orgânicas, talvez você já tenha ouvido falar nesse cara. Ele tem uma característica muito interessante, que como ele está ligado a 3 cloros, e os cloros são muito eletronegativos, isso faz com que ao redor do alumínio se crie cargas positivas, por causa da diferença de eletronegatividade entre ele e o cloro. Essas cargas positivas atraem espécies químicas que têm carga negativa. Então, por isso que ele é utilizado como catalisadores nas reações orgânicas, tá? Mas, a princípio, se a gente fosse determinar pH, né, ele é um sal que tenderia a deixar o meio ácido porque ele é oriundo de ácido forte e base fraca. Esse cara aqui, gente, é um óxido, pentóxido de fósforo. Não é muito comum dele aparecer nas questões, principalmente em termos de classificação, mas por ser um óxido derivado de fósforo, ele tem algumas características ácidas, até porque o elemento fósforo ele tende a formar alguns ácidos, ácido fosfórico e ácido fosforoso de fato, tá? Então a gente consegue perceber que a única alternativa que tem uma substância realmente de caráter básico, e essa eu não tenho a menor sombra de dúvida, é o número 2. Não se esqueça que, ainda na pegada dessa questão, qual é a dica que eu te daria no final? Substâncias que podem ser utilizadas para neutralizar solos ácidos. Pega o MgO, que é essa que está aí na questão do Enem. Eu vou te dar mais duas de presente. Ó. O CaO, que é a cal, é o óxido de cálcio, e o bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato de sódio, não diria nem neutralizar solo, tá? Solo não. Mas esse cara, em neutralizações, como por exemplo, neutralização estomacal,
acidente com ácido, a pessoa se queimou com ácido. Qual substância que você pode usar para neutralizar ácidos? Então, isso aqui é um trio de substâncias que podem ser utilizadas, vamos colocar de forma mais geral, para neutralizar ácidos. Então, você quer neutralizar ácidos, mas uma neutralização sem risco, sem perigo para a pessoa, são substâncias que não vão gerar queimadura, não vão machucar a pessoa. Essas três aí são perfeitas. 2 óxidos básicos, o MgO e o CaO, e um sal que alcaliniza o meio, porque ele vem de uma base forte, que é o NaOH, e um ácido fraco, que é o ácido carbônico, beleza? Sabia desses detalhes? Gostou dessa dica, galera? Muito bem. Estou terminando o vídeo, já morrendo de calor aqui dentro do Home Studio e a nossa amiga Energia, concessionária de energia do Amazonas, me deixou na mão. Mas não importa, né, galera? É importante que tenha uma bateria aqui, um no-break parrudo, que aguentaria mais um bom tempo de eu falando aqui com vocês. Mas o recado foi dado. Peço, no meio dessa escuridão que estou vivendo aqui, só uma luz de LED me iluminando, aqui ligada no no-break. Peço que você deixe o like. Qualquer problema, deixa aqui nos comentários. Não esquece de compartilhar com os amigos, porque esse material aqui, gente, é riquíssimo. E ó, esse é só um dos vídeos que tem aqui no canal. Se você for maratonar, os vídeos aqui do canal é tudo nessa pegada, resolução do Enem. Se você for fazer prova do Enem, a melhor maneira de você se preparar em química para o Enem é você maratonar os vídeos aqui do canal. É a melhor estratégia, porque cada questão é uma aula daquele assunto. Quer arrebentar em química? Garanto para você que fazendo isso é a melhor estratégia, beleza? Fico por aqui contando com seu like, volto no próximo vídeo. Se Deus permitir, com energia, ar-condicionado ligado, aliviando esse calorão aqui do Amazonas, para a gente dar prosseguimento ao nosso Enem PPL 2022. Um abraço, gente, até a próxima. Valeu!